Eita, Jesus maravilhoso! Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais um dos milagres de Jesus ao cego de Siloé. E uma história bastante interessante. Eu gostaria de que todos vocês prestassem atenção, porque vocês vão ver algo extraordinário que Deus faz na vida dele. Ele, além da cura, ele recebeu outro milagre que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então a história começa assim. Jesus ia passando e viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. É necessário fazermos a obra de Deus enquanto é dia, porque à noite vem um tempo que não podemos trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego e disse: Ide ao tanque de Siloé, que significa o enviado. Aí ele foi, lavou e voltou vendo. E os que antes lhe conheciam, os seus vizinhos, ficaram se perguntando: Este é o rapaz que vivia a pedir esmola? E outros diziam: Parece com ele. E aí ele falou: Não, sou eu mesmo. E aí eles falaram: E como que você ficou vendo? Quem lhe abriu os olhos? Como que ele fez? Aí eles falaram: Olha, quem me abriu os olhos foi um homem chamado Jesus. Ele fez lodo, passou nos meus olhos e mandou eu ir ao tanque lavar. E eu lavei e voltei vendo. E eles disseram: Aonde ele está? Aí ele disse: Não sabemos. Aí eles pegaram o rapaz e levaram perante os fariseus. E era dia de sábado quando Jesus fez aquele milagre. E aí os fariseus perguntaram assim: Quem lhe abriu os olhos e o que ele fez? Aí ele falou: Um homem chamado Jesus passou lodo nos meus olhos, eu lavei e vejo. E aí eles falaram assim: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E aí outros falaram assim: Não pode um homem pecador fazer tamanhos milagres como este. Então havia ali uma distinção entre eles. E aí eles pegaram, levaram o rapaz perante os seus pais e perguntaram: Este é vosso filho, é nascido cego, como que agora ele vê? E seus pais falaram o seguinte: Olha, nós sabemos que ele é nosso filho e que foi nascido cego, mas como ele foi aberto os olhos e quem abriu os olhos dele, não sabemos. Ele tem idade, perguntai a ele. Os seus pais falaram isso porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Foi por isso que eles falaram assim: Ele tem idade, pergunta para ele. Então eles falaram o seguinte: E tu, o que tu dizes deste homem? Aí ele falou: É profeta. Então eles falaram assim: Olha, glorifica a Deus, porque este homem é um pecador. Aí o rapaz respondeu: Se é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Então eles falaram: E como que ele fez? Como que ele lhe abriu os olhos? Então o rapaz falou: Olha, eu já falei para vocês e vocês não quiseram ouvir. Por que vocês querem que eu fale de novo? Porventura vocês querem também ser discípulos deles? E aí eles começaram a ficar irados e disseram assim: Discípulo deles seja você, nós somos discípulos de Moisés, porque sabemos que Deus falou a Moisés, porém a este nem sabemos de onde é. Aí o rapaz falou: Isto é maravilhoso, porque vocês não sabem de onde ele é, contudo me abriu os olhos. E sabemos também que Deus ele não ouve a pecadores, mas ele ouve pessoas retas, pessoas tementes a Deus e que faz a sua vontade. E nunca na história da humanidade se ouviu falar que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Ele falou: Este homem não poderia fazer nada se não fosse de Deus. E aí os judeus falaram o seguinte, os principais da sinagoga falaram o seguinte: Olha, você é todo nascido em pecado e agora quer nos ensinar, e expulsou o rapaz da sinagoga. Então essa é a história, uma história bastante interessante, e eu gostaria de falar para vocês uma revelação que o Senhor me deu acerca dessa história. Deus indeniza aquele escolhido
para a sua glória. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. O rapaz, todo mundo sabe que o rapaz, ele foi nascido cego. Ele nunca teve o privilégio de ver que jeito que era o rosto dos seus pais. A Bíblia não fala que ele tem irmão, mas se ele tivesse irmão, ele não saberia que jeito que seria o rosto de algum dos seus irmãos. Ele não sabia que jeito que era o rosto das suas primas, dos seus primos, dos seus tios, dos seus avós. Ele não sabia que jeito que era a cor da pele dele. Ele não sabia que jeito que era a rua dele. Uma cidadezinha pequena, ele precisava de pessoas para se conduzir. Ele não sabia que jeito que era uma manga, não sabia que jeito que era uma vaca. Ele não sabia a diferença de uma vaca para um cavalo. Ele não sabia a diferença de uma ovelha para um cabrito. Ele foi privado de toda essa regalia que eu e você temos. Imagine você ganhar um terno e não saber a cor do terno, ganhar um carro ou comprar um carro e nunca ter o prazer de dirigir o carro, andar sempre no banco do carona e nunca ter prazer de dirigir o seu próprio veículo. Então imagine a situação daquele rapaz. Ele foi privado de todos esse direito que nós temos dado por Deus, que é de ver a luz do dia, ver a luz do sol, ver a beleza das flores, ver a beleza dos pássaros, ver a beleza dos rios, ver o sol nascer e se pôr. Ele foi privado de tudo isto. Então você pensa assim, mas isto aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus nele. Aí você pergunta, será que o Senhor não estaria sendo muito vaidoso ou muito egoísta? Não, o Senhor, ele não é vaidoso, o Senhor não é egoísta em querer a glória só para ele. Por quê? Porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Se fosse o pecador, sim, o pecador estaria sendo egoísta e também estaria sendo vaidoso. Jesus não, Jesus é perfeito e é justo ele expandir a perfeição, expandir o reino da perfeição, que é o reino da luz, o reino de Deus. Então vamos lá para a indenização. Essa é a pergunta que não quer calar. Eu sei que você já quer saber. E daí? Ele foi indenizado como? Vamos lá. Então a Bíblia diz, deixa bem claro o seguinte, que Jesus, ele fez um lodo. Pareceu ser bem nojento, né? Primeiro ele cuspiu no chão, depois ele fez um lodo e aí passou nos olhos do rapaz. Então a revelação do Espírito Santo é o seguinte: como que o Senhor indenizou ele? O Senhor indenizou ele pela seguinte forma. Você vai observar que ele foi ao tanque. Eu não sei como que ele conseguiu ir. Eu não sei se alguém conduziu ele ou se alguém acompanhou a multidão e deixou ele para trás. O certo é que ele conseguiu chegar até o tanque, né? Creio eu, com muita dificuldade. E aí ele lavou os olhos, né? Tirou ali aquele lodo e ele voltou vendo. E vocês vão observarem que depois que ele voltou, além dele voltar vendo, ele não sabia ir na casa dos seus pais, ele foi conduzido por alguém. Ele não sabia ir na sinagoga também, onde estavam os fariseus, ele foi conduzido por alguém. Até aquele exato momento ali, ele era um homem ignorante acerca até mesmo do endereço. Então, o que eu quero deixar bem claro para você também é que Deus, ele indeniza aquela pessoa escolhida para a sua glória. Quando Jesus pegou, cuspiu no chão e ele fez um lodo e aplicou sobre os olhos daquele rapaz e mandou ele lavar, e ele lavou e voltou vendo, além dele ver com os olhos natural, como qualquer um ser humano, ele também foi lhe aberto o olho. Lá em Lucas 11, versículo 34, está escrito o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz. Se o teu corpo for ruim, tudo será treva. Observa bem que lá em Lucas 11 e versículo 34 está escrito o seguinte: olho e não olhos. Deus está falando ali, Jesus Cristo está falando ali no olho, está falando do conhecimento. Quando Jesus aplicou o lodo sobre os olhos dele,
automaticamente também ele estava abrindo o seu conhecimento de uma forma simples de se entender. Ele cuspiu na terra e fez o lodo. Ele uniu o conhecimento de Deus, Jesus Cristo, Deus, com terra, homem, porque todo mundo sabe que o homem ele foi feito da terra. Então ali estava ajuntando ali os dois conhecimentos, conhecimento divino e conhecimento humano. Então quando ele fez aquele ritualzinho ali, era exatamente isso que ele estava fazendo, reunindo os dois conhecimentos e pondo ali no olho daquele rapaz, que é a sua memória. Eu tive a oportunidade de ver uma experiência científica bastante interessante. Um cientista, ele pôs algo aqui na testa de um rapaz cego de nascença e ele pôde enxergar alguma coisa, algo bastante interessante, que nós temos um olho aqui. É o que é responsável por todo o nosso conhecimento, por toda a nossa visão acerca da terra e acerca do céu. Então, é sabido que quando a gente fecha o olho, a gente é capaz de lembrar, é capaz de ver ali o rosto de nossa esposa, de nosso filho, de nossa filha, enfim, de nosso amigo, de nossa amiga, ou de nosso carro, de nossa bicicleta. Nós é capaz de, quando nós fechamos os olhos, nós somos capazes de ver. Por quê? Porque nós temos o olho, que é exatamente o olho que Jesus abriu ali daquele rapaz. Aí você fala, mas como assim? Como que você pode provar? É muito simples. Aquele rapaz, ele se tornou um homem sábio. Por quê? Porque todas as suas respostas ali foram sábias. Se você observar ali, ele respondeu sabiamente todas as respostas ali. Quando os doutores da lei falaram o seguinte, olha, glorifica a Deus, porque este homem é um pecador. Ele falou, olha, se é pecador eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. E aí eles falaram o seguinte, e como que ele lhe abriu os olhos? Como que ele fez? Aí ele falou, olha, eu já falei e vocês não deram atenção. Então por que vocês querem que eu fale de novo? Porventura vocês querem se tornar também discípulo dele? E aí eles falaram o seguinte, discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Por quê? Porque Moisés nós sabemos que Deus falou com ele, porém este aí nós nem sabemos de onde veio. Então eles falaram o seguinte, olha, isto é muito curioso, isto é muito maravilhoso, porque vocês não sabem de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. E nunca na história da humanidade se ouviu falar em alguém abrir os olhos de um cego de nascença. Deus, ele não usa pecadores, mas ele usa aquele que é íntegro e que faz a sua vontade. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então, ele, dado ali aquele discurso, eles falaram o seguinte, olha, tu és todo nascido em pecado e agora tu queres nos ensinar, e expulsou ele da sinagoga. Então, a inteligência que ele adquiriu, o conhecimento que ele adquiriu acerca do alto e acerca do céu, é um conhecimento extraordinário. Por quê? Porque aquele sacerdote que era ali, o pessoal ali escolhido por Deus para fazer a sua obra, era ignorante acerca das coisas de Deus. Por quê? Eles não foram capazes de entender que Jesus Cristo se despiu de toda a sua glória e se fez homem e habitou entre nós. E eles não pôde entender que Jesus era o Cristo. E aquele rapaz, quando ele encontrou com Jesus Cristo ali, Jesus falou o seguinte, olha, tu crê no Filho do Homem? Ele falou, quem que é? Aí ele falou, sou eu que falo contigo. Tu crê que eu sou Cristo? Ele falou, creio. Então, algo que os principais sacerdotes não puderam ver, ele viu. Então, Jesus abriu os olhos dele, os olhos físicos e também os olhos espiritual. Então, aqueles doutores da lei, eles viam com olho físico, porém, eles não teve a capacidade de enxergar com os olhos sobrenatural. Então, essa foi a indenização. Jesus entregou ali um conhecimento para ele, uma inteligência sobrenatural que os doutores da lei não foram capazes de saber. Outra inteligência ali, ele não teve medo ali de ser expulso da sinagoga. Os seus pais
vocês podem observar que os seus pais não eram inteligentes como ele. Os seus pais, eles tinham um conhecimento limitado. Por quê? Porque os seus pais estavam presos ali a uma religiosidade que não podia fazer nada por eles. Os seus pais iam para a sinagoga com o seu filho cego. Durante toda a sua infância, eles levaram aquele filho consigo ali para a sinagoga ali, para estar ali reunido ali com aqueles fariseus, com aqueles doutores da lei, e eles nada puderam fazer pelo seu filho. Agora chega Jesus Cristo Todo-Poderoso e faz algo extraordinário na vida do seu filho, e eles mesmo assim ainda continuaram presos ali naquela religiosidade. Por que a Bíblia fez questão de registrar essa passagem aí, que seus pais eram presos em uma religião que não podia fazer nada por eles? Para representar as pessoas nos nossos meios que ficam adorando aí Deus morto, Deus que não pode fazer nada por eles, e querendo apagar a imagem de Cristo. Muitas pessoas aí adorando ídolos. A Bíblia diz que por trás dos ídolos estão os demônios. Os próprios demônios, eles usam a mesma moeda que Deus usa no mundo sobrenatural, os demônios usam. Eu já expliquei lá na moeda do mundo sobrenatural como que é a moeda que Deus usa. É a mesma moeda que o adversário de nossas almas usa. Muitas pessoas ali fazem um voto ali com aqueles ídolos e vai adorar ali aquela estátua ali que nada pode fazer por ele e recebe a cura. Por quê? Porque os demônios que estão por trás daqueles ídolos é que fazem a cura ali, e para enganar as pessoas, para que as pessoas nunca vão até Cristo. E o objetivo principal do adversário de nossas almas é apagar a imagem de Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou Senhor de tudo e de todos. Então Satanás não quer que Jesus Cristo seja Senhor de tudo e de todos, e sim que ele, diabo, continua sendo o Senhor. O Senhor de nossas vidas é Jesus. Então tá aí, se você gostou aí do nosso canal, compartilha, divulga e deixa Deus te usar. E eita, Jesus maravilhoso!